Aquela terça-feira começou como qualquer outra. O café fervia. O noticiário matinal resmungava na televisão da sala. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Uma fotografia perfeita de tranquilidade doméstica. Mas dentro de mim, algo parecia diferente. Não era um alarme alto ou uma revelação súbita. Era mais como um zumbido baixo, uma vibração que começou no meu peito e fez a xícara de café parecer ligeiramente mais pesada na minha mão. Lembro-me de olhar para o meu próprio reflexo na tela escura do meu celular e não reconhecer completamente a pessoa que me encarava. Era eu, claro, mas a expressão era de um cansaço profundo, profundo mesmo. O tipo de cansaço que o sono não resolve. Eu sempre fui a pessoa tranquila, aquela que media, que traduz a raiva de uma pessoa para a linguagem da mágoa de outra, aquela que absorve a tensão de um ambiente só para que todos os outros possam respirar um pouco mais aliviados. Por anos, pensei que esse era o meu papel, o meu propósito. Eu até sentia um orgulho estranho nisso. Olhem para mim, a grande pacificadora, o pilar emocional desta família. Mas naquela manhã em particular, o orgulho tinha desaparecido. Tudo o que restava era o peso. Parecia que eu estava segurando o teto da nossa casa com as minhas próprias mãos e meus braços estavam finalmente, definitivamente cedendo. Era uma sensação estranha, estar em uma casa perfeitamente silenciosa e sentir uma tempestade se formando dentro de mim. Eu andava pelos cômodos e era como se os estivesse vendo pela primeira vez. O sofá onde eu sempre sentava no meio para evitar que duas pessoas brigassem. A mesa de jantar onde eu cuidadosamente organizava os lugares na minha cabeça para minimizar conflitos. Cada objeto guardava uma memória de mim me contorcendo, diminuindo minhas próprias necessidades, apenas para manter uma paz que nunca esteve realmente lá. Era tudo um palco, e eu era a diretora de palco, a atriz principal e toda a equipe. Mas a peça era uma tragédia disfarçada de comédia, e eu era a única que não tinha percebido que estava chorando por trás do meu sorriso pintado. O silêncio da casa era ensurdecedor, amplificando o barulho na minha cabeça. O zumbido ficou mais forte. Era uma sensação de clareza, nítida e um pouco dolorosa. Como quando seus olhos se ajustam a uma luz brilhante depois de ficar no escuro por muito tempo. Percebi que toda a minha vida tinha sido uma série de desculpas preventivas. Eu pedia desculpas por coisas que não tinha feito, por sentimentos que não tinha causado, por conflitos que não eram meus para resolver. Eu era o para-choque designado da família e estava desgastada até as molas. Naquela manhã, eu não queria consertar nada. Não queria me preparar para o próximo drama inevitável. Eu só queria sentar com o meu café e sentir minhas próprias mãos, meu próprio cansaço, e pela primeira vez, não sentir culpa por isso. Minhas memórias de infância não são de grandes aventuras ou grandes viagens em família. São de mim, uma criança pequena, ouvindo atentamente o tom de voz dos meus pais do outro quarto. Eu me tornei uma especialista em meteorologia emocional. Eu conseguia prever uma tempestade a partir de um único suspiro. Eu conseguia saber quando uma frente fria estava se aproximando pela maneira como uma porta era fechada. E meu trabalho, como eu via, era ser o sol. Contar uma piada, oferecer um abraço, mudar de assunto, fazer qualquer coisa para parar a chuva antes que ela começasse. Era um trabalho em tempo integral, um para o qual nunca me candidatei, mas fui promovida muito rapidamente. Eu era a pequena diplomata da família, suas Nações Unidas. Esse papel me seguiu até a idade adulta. Reuniões de família eram meus jogos olímpicos pessoais de evitar conflitos. Eu passava dias antes planejando. Quem devo ligar primeiro? Quais tópicos são seguros para discutir? Como posso criar uma zona de amortecimento entre essa pessoa e aquela? Era exaustivo. Eu chegava a cada evento com um sorriso estampado no rosto, pronta para atuar, pronta para ser a engraçada, a leve,
aquela que suaviza os silêncios constrangedores e desarma os comentários passivo-agressivos. Eu estava tão ocupada gerenciando os sentimentos dos outros que esqueci completamente que eu deveria ter os meus próprios. O peso dessa performance era imenso. Eu voltava para casa de cada jantar de família, sentindo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Eu sentava no meu carro, no silêncio, e a máscara finalmente caía. Eu não estava feliz. Eu não estava em paz. Eu estava apenas cansada. Eu era a guardiã de uma paz que era inteiramente fabricada. Era um castelo de cartas, bonito e intrincado, mas um único movimento errado, um único sentimento honesto meu, e tudo desmoronaria. Então eu continuei construindo, carta por carta frágil, esperando que ninguém nunca espirrasse. A pressão para manter essa ilusão era constante e esmagadora. Eu genuinamente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Eu pensava que sacrificar minha própria paz pela família era um ato nobre, um sinal de amor. Mas eu estava apenas alimentando a disfunção. Eu estava ensinando a todos, inclusive a mim mesma, que nossos problemas eram melhor deixados sem serem ditos, enterrados sob uma fina camada de sorrisos forçados e conversas educadas. Minha pacificação não estava criando harmonia, estava apenas criando um tipo de guerra mais sofisticado e silencioso. Uma guerra onde as feridas eram invisíveis e a principal vítima era meu próprio senso de identidade. Eu era a guardiã de uma gaiola muito, muito bonita. Por muito tempo, eu não conseguia ver a manipulação. Não era aberta ou agressiva, era sutil, embalada na linguagem de cuidado e preocupação. Era o "estou apenas preocupado com você", que vinha logo depois de uma decisão que eu tomava para mim mesma. Era o "depois de tudo que fiz por você", que era o prefácio não dito de qualquer pedido. A culpa era a moeda da nossa família, e eu era, sem saber, uma milionária, constantemente pagando dívidas que nunca realmente devia. Era uma aula magistral de chantagem emocional, e eu era sua aluna mais dedicada, sempre buscando uma nota de aprovação, desesperada por uma aprovação que estava sempre um pouco fora de alcance. A dinâmica era simples. Se eu fizesse algo que fosse puramente para minha própria felicidade, algo que não beneficiasse diretamente a unidade familiar, eu estava sendo egoísta. A mensagem era clara, mesmo que nunca fosse dita em voz alta. Meu papel era servir ao coletivo. Minhas necessidades eram secundárias. Se eu escolhesse passar um fim de semana descansando, em vez de ir a um almoço de família de última hora, eu não estava apenas cansada. Eu estava decepcionando a todos. A decepção não era expressa em raiva, mas em suspiros tristes e comentários pontuais sobre como a família não é mais uma prioridade para algumas pessoas. Não eram correntes, eram cordas invisíveis, e elas me fizeram dançar como uma marionete por anos. A parte mais tóxica foi como eu internalizei tudo isso. Tornei-me minha própria crítica mais severa. Antes que alguém pudesse me fazer sentir culpada, eu já estava lá, fazendo o trabalho por eles. Eu me sentiria culpada preventivamente por querer algo para mim mesma. Eu negociava comigo mesma, tentando encontrar uma versão do meu desejo que fosse mais aceitável para os outros. Posso fazer esta viagem, mas torná-la mais curta? Posso seguir este hobby, mas apenas se não interferir nas minhas obrigações familiares? Eu estava constantemente buscando permissão de um conselho invisível na minha cabeça. Um conselho composto pelas vozes da minha família. A percepção de que isso era manipulação, não amor, foi um processo lento. Não foi um evento único. Foi o acúmulo de 1000 pequenos cortes. Foi notar o padrão. Foi ver um amigo em uma dinâmica familiar saudável e sentir uma pontada de confusão. Você quer dizer que você pode simplesmente dizer não? As cordas, antes invisíveis, começaram a brilhar na luz. Eu finalmente conseguia vê-las, presas aos meus braços, minhas pernas, minha cabeça. E eu vi quem as estava segurando.
Eles não as seguravam com malícia, não realmente. Eles apenas as seguravam porque era assim que sempre tinha sido feito, e eu era quem os estava deixando puxar. O momento da mudança não foi dramático. Não houve gritaria, nenhuma grande declaração de independência. Nenhuma porta foi batida. Aconteceu naquela terça-feira, depois que terminei meu café. O telefone tocou. Era um membro da família, com um tom familiar de crise fabricada. Um pequeno inconveniente havia sido inflado em um drama de 5 atos, e eu estava sendo chamada para fazer a minha parte. Esperava-se que eu largasse tudo, corresse para lá e resolvesse. Para acalmar, para gerenciar, para solucionar. Era uma cena que havia se repetido centenas de vezes antes. Eu estava ali, telefone no ouvido, ouvindo a história frenética se desenrolar. E no meio do monólogo, algo dentro de mim simplesmente clicou. Foi o clique mais silencioso que você pode imaginar, mais suave do que uma chave girando em uma fechadura. Mas foi definitivo. Ouvi o pedido, entendi a expectativa, e pela primeira vez, não senti nada, nem raiva, nem ressentimento, nem mesmo frustração. Apenas uma profunda e pacífica sensação de compreensão. Finalmente enxerguei o jogo. Vi o tabuleiro, vi as peças e vi o meu quadrado designado. E com uma calma que surpreendeu até a mim, simplesmente decidi não jogar. Não foi uma rebelião. Foi uma resignação. Eu estava me demitindo do meu cargo de gerente de crise da família. Minha resposta foi simples. Sinto muito que você esteja passando por isso. Espero que tudo se resolva. Eu não ofereci uma solução, não me ofereci para ir, não me ofereci para fazer uma ligação, apenas ofereci um sentimento humano simples e então fiquei em silêncio. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Estava cheio de confusão e provavelmente um pouco de choque. Era o silêncio de um botão sendo pressionado e nada acontecendo. O mecanismo estava quebrado, mas não quebrou com um estrondo. Estava apenas desligado. Não havia briga em mim. Não havia necessidade de explicar, de justificar, de defender minha posição. A verdade é que não havia nada contra o que lutar. A dinâmica só funcionava porque eu participava. A chantagem emocional só tinha poder porque eu aceitava a culpa. A manipulação só era eficaz porque eu me permitia ser manipulada. No momento em que me afastei, toda a estrutura desabou, mas o fez silenciosamente, como um prédio implodindo sobre si mesmo. Eu não era uma vítima se libertando. Eu era apenas uma pessoa que finalmente entendeu as regras do jogo e escolheu largar o controle e ir embora. Não houve vitória, apenas clareza. Foi o momento mais poderoso e discreto da minha vida. Na manhã seguinte, acordei e a casa parecia diferente. Não foi a casa que mudou, claro. Fui eu. O ar estava mais leve. Fiz meu café, mas desta vez, a xícara não parecia pesada. Apenas parecia uma xícara de café. Tomei-o olhando pela janela, não para o meu reflexo. Não havia planejamento estratégico para o dia seguinte, nenhuma preparação mental para batalhas emocionais. Havia apenas amanhã. Isso, percebi, é o que a autonomia significa. Não é um rugido alto e triunfante. É o ritmo silencioso e constante da sua própria respiração em um quarto silencioso. É a simples liberdade de existir sem pedir desculpas. Houve consequências, claro. Ligações confusas. Perguntas investigativas. Algumas tentativas de puxar as velhas cordas, de oferecer a familiar moeda da culpa. Mas as cordas simplesmente escorregavam pelos meus dedos. Eu não estava com raiva ou desafiadora. Eu estava apenas separada. Eu podia ouvir com compaixão, mas não absorvia mais a emoção. Eu era uma observadora solidária, não uma participante. Isso parece difícil, eu diria, e falava sério. Mas a segunda metade não dita daquela frase era: e não é meu para consertar. Essa fronteira era nova,
e era feita de uma calma gentil, mas inquebrável. Foi a coisa mais amorosa que eu já fiz por mim mesma. Essa mudança não era sobre culpar ninguém. Era sobre assumir a responsabilidade pela minha própria participação no ciclo. Era sobre reconhecer que eu havia sido cúmplice da minha própria exaustão. Essa mudança não exigiu que eu cortasse ninguém da minha vida. Apenas exigiu que eu redefinisse meu lugar dentro dela. Eu ainda podia amar minha família, mas não podia mais ser o andaime emocional deles. Meu amor podia ser um cobertor quente, mas não uma rede de segurança. Era um tipo de amor mais honesto, mais sustentável. Um amor que não exigia que eu me anulasse no processo. A casa não tremeu de verdade naquele dia. O que tremeu foi o alicerce de um papel que eu vinha desempenhando por toda a minha vida. E em seu lugar, algo novo começou a crescer. Não foi espetacular. Foi simples. Foi a descoberta de que meu próprio valor não é determinado pela minha utilidade para os outros. É inerente. Simplesmente é. Aquela terça-feira tranquila foi o meu renascimento interno. Não uma fênix ressurgindo das cinzas em um incêndio glorioso, mas mais como uma planta, pacientemente, silenciosamente, encontrando seu caminho através de uma rachadura no concreto em direção à luz do sol. E isso foi mais do que suficiente.